Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai dar seguimento à nossa exploração aqui, à nossa viagem, ao nosso passeio por alguns pontos do Brancalônia, cenário de campanha para D&D quinta edição inspirado na cultura italiana, lançado aqui no Brasil pela nossa editora parceira Retropunk. Então se liga aí na descrição do vídeo que tem dica para pegar os materiais com desconto. E a gente está aqui explorando nesse momento as raças, né? As variações de raças que existem aqui no Brancalônia, tá? São 6 raças. Hoje a gente vai falar a quarta raça, os silvestres, mas se você está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tá aqui a nossa playlist exclusiva do Brancalônia para você assistir tudo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o jogo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema vai ser, né, a raça dos silvestres, olha só. Que das raças de Brancalônia é a última que a gente vai ver aqui, que é a variação dos humanos, tá? Quem está assistindo a série desde o início deve lembrar que eu disse que são 6 raças, tá? A gente tem os humanos, 3 raças variantes e 2 mais fantásticas, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, os silvestres são justamente essa última raça variante dos humanos. Mas o que eles têm aí para serem considerados um diferencial, para serem considerados uma raça, entre aspas, aqui, à parte dos humanos? Vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Os últimos espécimes de uma raça de hominídeos com características mais ferais e rústicas do que as de um humano comum, os silvestres sempre viveram lado a lado com os humanos, até que estes últimos deixaram as montanhas e florestas para trás e fundaram as cidades. Ou seja, pelo que o livro coloca aqui, na verdade, eles eram povos próximos ali, que conviviam, né, em harmonia, supõe-se, pelo que está aqui, até que os humanos padrão, vamos chamar assim, resolveram abandonar as áreas mais rurais e começaram a se aglomerar nas cidades, né, e a desenvolver essas cidades. Então esse foi o ponto que diferenciou os humanos dos silvestres. Mas, de uma maneira geral, eles continuam compartilhando várias características com os humanos, mas o livro coloca aqui que um diferencial que eles têm no aspecto físico é que eles são muito mais peludos, cabeludos, barbudos que um humano padrão, ou seja, o corpo deles é naturalmente muito mais recoberto de pelos, né, do que os de um humano padrão. Eles são normalmente mais ágeis e mais musculosos do que os humanos, e também eles têm feições ferozes e um espírito mais forte que o dos humanos. Pelo menos essas são as informações iniciais. Mas tem um outro detalhe aqui interessante, tá? Porque as diferenças vão além dessas questões mais físicas, vamos dizer. Vou ler mais um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. A despeito dessas características, essas que eu acabei de comentar com vocês, a diferença entre os humanos e os silvestres é quase que exclusivamente cultural. Tradicionalmente, as tribos e famílias silvestres não constroem abrigos de tijolos ou pedras, e nem aram a terra ou criam animais. Elas são caçadoras-coletoras e vivem exclusivamente em ambientes naturais imaculados. Ou seja, uma diferença de filosofia de vida, né? Vamos colocar assim. Mas não termina aí não, olha só. Seu conhecimento é tipicamente oral, e eles sabem de cor tantas histórias e canções quanto aquelas lidas ou escritas em livros humanos. Apesar de muito diferente da cultura, entre aspas, civilizada, a sua não é nada primitiva, tendo uma riqueza de rituais, crenças, técnicas e tradições. Ou seja, de fato, é uma cultura totalmente à parte da dos humanos, tá? Que, claro, quem não conhece, quem vê de fora, vai achar estranho, vai achar diferente, isso é comentado aqui no livro também, mas o importante é estabelecer os silvestres como um povo com a sua própria cultura, com as suas próprias tradições, com os seus próprios rituais, tão complexos e tão importantes ou significativos quanto o dos humanos padrão. Avançando aqui no livro, a gente vai ter aquela parte, né, dos apelidos carinhosos, então eles são conhecidos às vezes, né, são chamados às vezes, né, carinhosos aqui entre aspas, né, animais, feras, brutos, selvagens. Tem aqui exemplos de nomes, né, tanto masculinos quanto femininos, e os sobrenomes, na verdade, os silvestres não usam sobrenomes, eles adotam algum tipo de título, né, como se fosse um sobrenome. Então, por exemplo, aqui, a alta, o grande, a loba, o titã do bosque, ou seja, é o nome mais esse título que serve para eles de sobrenome, beleza? Avançando aqui mais um pouquinho, aquela outra seção padrão também, de como as outras raças veem, né, os silvestres. Qual é a visão geral, qual é a visão padrão dos outros povos a respeito deles. Então, olha só, o livro coloca aqui que antigamente, né, os silvestres eram vistos como primitivos, como trogloditas, como até híbridos, né, entre humanos e feras, né, e outros animais e tudo mais. E também muitos achavam que eles eram licantropos. E por isso eles foram, durante muito tempo, aprisionados e caçados. Tá? Mas hoje, no momento em que o cenário começa, a situação é um pouco diferente. Olha só. Ao longo dos últimos séculos, contudo, as tensões entre os bolsões sobreviventes deste povo, dos silvestres, né, e os humanos comuns, se aliviaram.
Hoje em dia, os silvestres se integraram à humanidade comum do reino, de uma forma ou outra, seja como comunidades isoladas, como famílias que vivem na floresta, como indivíduos recebidos de braços abertos em vilas e companhias, ou mesmo como personalidades famosas. Estes seres não são mais considerados monstros, feras primitivas, aberrações da natureza ou mitos, mas simplesmente gente. Um pouco peludos, pouco amigáveis e rabugentos talvez, mas ainda assim, gente. E finalmente, para a gente fechar aqui as informações sobre os silvestres, quais são as características deles em termos de jogo? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, na questão dos atributos, né? O valor de constituição dos silvestres ganha mais 2 pontos, tá? Sabedoria, mais 1 ponto. E ainda tem um outro atributo à sua escolha, né? A escolha do jogador, para ganhar mais 1 ponto extra, beleza? A questão da idade deles regula mais ou menos com a dos humanos. A expectativa de vida e tal é tudo mais ou menos parecido. Em relação ao tamanho, eles também são considerados criaturas médias. O deslocamento básico deles também é o padrão, de 9 metros. E aí entram as características diferentes dos silvestres. Olha só, o que a gente tem aqui? Criado na natureza, olha só. Você pode tentar se esconder, mesmo se estiver apenas levemente obscurecido por folhagem, chuva pesada, neve, névoa e outros fenômenos naturais. Ou seja, só um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Tentar. Tá? Então não é que ele tenha uma camuflagem automática, mas da maneira como eu entendo aqui, ele tem a chance de se esconder, de se misturar, vamos dizer assim, com essas questões, com esses fenômenos naturais ali que outros personagens não têm. Tá? Esse é o diferencial dele, pelo menos da maneira como eu estou interpretando aqui. Outra característica deles, instinto primal. Você tem proficiência nas perícias percepção e sobrevivência. E por fim, aquela questão da característica da briga, né, que cada raça tem. No caso dos silvestres aqui, a característica deles é durão. Durante uma briga, você ignora os efeitos dos 2 primeiros níveis de lesão. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Essas eram as informações básicas do livro a respeito dos silvestres, tá? Ainda temos 2 raças para explorar, então se você quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. No mais, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para eu saber o que vocês estão achando aqui do Brancalônia e para a gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.